vida, nosso amigo Felipe. Glória a Deus, aleluia! Senhor a todos, amém? Amém. Estende suas mãos para cá. Senhor Deus do Pai, quero, Pai, estar à tua frente, Pai, o Senhor, que o Senhor faça, Pai, a sua vontade perante, que o Senhor possa, Pai, usar ele na medida que o Senhor quer, e que a graça do Pai e o Espírito Santo de Deus esteja com ele em nome de Jesus. Amém. Santos em Cristo, que a paz do Senhor esteja convosco, amém? Amém. Você que pode tomar em seu assento, podemos exaltar o nome de Jesus. Enquanto você abre sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, Evangelho de Lucas, capítulo 5, quero externar a Deus minha gratidão de aqui estar. Se não fosse Ele, que a gente não estava. Se não fosse Ele, esse culto não existia. Se não fosse Ele, não tinha adoração, não tinha louvor. E não se engane, irmão. Continua sendo tudo por causa dele. Amém? Grato a Deus nessa noite. Sou grato a Deus nessa noite por aqui estar. São chiques demais, gente. Deus honra o dedo de vocês. Deus abençoe os pastores que nos convidaram para podermos estar aqui. O pastor Leandro, isso, Deus lhe honre. Como que é tudo importado, irmão. Pastor Leandro, Johnny, Deus abençoe o dedo de vocês. Vocês são bênção. Trago um abraço do pastor da minha congregação, pastor Moisés Bicico, toda semana a casa. E gostaria de justificar a ausência da minha esposa. Sou recém-casado, faz pouco tempo, faz um mês e 10 dias, que eu estava falando um mês e 10 dias, e ela tem costume de sair comigo para tudo quanto é lugar, a agenda que a gente vai. Porém, hoje, como ela está em emprego novo, ela acabou não podendo, porque o chefe dela pediu para ela fazer hora extra. Tanto que eu estava ali no telefone, dando a localização de onde que ela estava, toda vez que ela pega o voo para ir para casa, ela sempre manda a localização. Ela saiu da empresa dela 8 horas e 17 minutos para poder voltar para casa. Então, ela fez um pouquinho de hora extra, ela pediu perdão na igreja. Isso justificar a ausência dela, amém? Irmãos, eu trouxe uma mensagem de Deus essa congregação. Eu estava em casa, estava conversando com Jesus que eu ia pregar. Jesus colocou um tema no meu coração. Certo tempo atrás, visitei uma vigília missionária com uma casa de recuperação. Eu gostei muito de um termo que alguém utilizou lá. Alguém foi dar uma palavra e falou bem assim: no meio de tantos fuzis, eu sou o único revolvinho aqui. Explico isso aqui também. De tantos fuzis que tem aqui, eu sou menor. Deus abençoe de cada um de vocês aqui. Mas isso me tem uma mensagem de Deus no coração de alguém. Lucas capítulo 5, você pode, deixa aberta essa referência que eu gostaria de ministrar. Vocês são uma igreja de Bíblia, que gosta de palavra, já foi muito bem entendido. Meu amigo do teclado, pode ficar à vontade, tá? Não tem vergonha não, deixa Deus te usar. Só não toca uma música muito triste, senão enquanto eu prego começa a chorar, não fica legal. Mas o que você puder botar de graça e você dança. Maravilha. Nós temos costume, um costume muito bom, eu percebi isso aqui de vocês também, através do que eu estou falando, que vocês têm bastante pregação expositiva. O que é uma pregação expositiva? Vocês ouvem uma mensagem de praticamente um texto e é explanado. Versículo 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16. Isso é bacana. Hoje eu gostaria de reverter um pouco isso. Não é costume meu, eu também sou pregador expositivo, mas gostaria de fazer uma pregação temática hoje. O que é uma pregação temática? A gente pega um tema e viaja a Bíblia inteira sobre aquele tema. Por causa do horário, não iremos tão longe, porém eu quero me deter em um único tema dentro dessa casa: cobrador de impostos. É isso que eu vim pregar. Cobrador de impostos. Sabe o que é cobrador de impostos? Hoje nós não temos isso aqui. Nós tínhamos no Brasil na época de 1500, na época da descoberta, quando o imposto que o Brasil pagava à coroa portuguesa era de aproximadamente 1 quilo de tudo aquilo que ele dava, aproximadamente 20% de tudo aquilo que ele tinha. Por isso que formou-se um jargão tão expressivo dizendo quintos dos infernos. Na verdade não é tus, é tus. Significa que quando o cobrador de impostos vinha recolher os impostos, era um imposto tão alto, o povo não queria pagar, eles falavam: vá cobrar esse quinto nos infernos. A gente nunca gostou disso, a gente nunca gostou de imposto, não é legal.
pagava das continhas, e na época de Jesus era a mesma coisa. A profissão cobrador de impostos não é uma profissão tão, como posso dizer, almejada, tão desejada naquela época. Existiam tantas, muitas que eram muito melhor, como posso dizer, tinham muito mais lucro, né? Muitas que tinham muita mais funcionalidade. Por exemplo, o pai de Jesus era carpinteiro, Pedro, João, eles eram pescadores. Não era uma profissão muito boa, pelo fato de quê? Pelo fato de que naquela época o povo era dominado por Roma. Roma, por sua vez, dominava o Império, dominava as partes marítimas, dominava a força bélica, e o povo não gostava de Roma, que cobrava os impostos. Roma, muito astuta, para que o povo não odiasse muito mais ela, selecionava pessoas da região, pastores, para poder colher e cobrar os impostos. É como se fosse mesário hoje, sabe? Você se cadastra e de repente alguém te chama e você é convocado, obrigado a ir. Mesma coisa com Roma. Uma vez que alguém te chamou para ser cobrador de imposto, você vai ser cobrador de impostos e não tem o que falar, não tem desculpa, você foi convocado, não tem opção, precisa ir. Haja vista que, naquela época, o povo judeu ele era dominado também por Roma. E o judeu não é acostumado a pagar imposto ao governo, ele não é. O único imposto que você vai ver na Bíblia é o imposto que ele era pago ao templo, certo? Então eles levavam oferta, dinheiro, denários, ao templo. Quando Roma chega e começa a cobrar do judeu imposto, ele começa a odiar ainda mais Roma, entende? Ele começa a odiar ainda mais Roma. E ele considera o povo que cobra imposto traidor. Acredita nisso? Traidor. Sabe por quê? Porque eles não deviam pagar imposto ao governo, somente à religião. Então aquele que era cobrador de imposto era uma abominação, era excluído da igreja, excluído do grupo, saído do ministério, não tinha condições de continuar. E por sua vez saiu, então, o cobrador de impostos vivia sua vida como um dos cobradores. Quem me ouve, diga amém. Amém. Por bondade não se canse. Olha isso, versículo 27 do capítulo 5. Vamos para a Bíblia? 27 do capítulo 5 do Lucas. Abre lá. A palavra do Senhor vai dizer assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. Você não vai ver muitas expressões como cobrador de imposto na Bíblia. Você vai ver mais como publicano. É até um erro de expressão, deveria ser cobrador de impostos. Publicano é mais como funcionário do governo. Mas, toda vez que você se referir a um cobrador de imposto, você vai ver na Bíblia ele ser chamado de publicano. Irmão, pensa uma classe que é odiada dentro da Bíblia, é o cobrador de imposto, é o publicano. Haja visto, tem uma parábola de Jesus que ele está falando sobre um fariseu que está orando na esquina do templo. Você lembra disso? O fariseu levanta as suas mãos e fala: Pai, obrigado, Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano, miserável, medíocre. O publicano chega e com toda humildade ora ao Senhor, ao Senhor. O judeu odiava, desprezava o publicano. Sabe por quê? Porque Roma era muito astuta. E em cada cidade, que naquela época era fortificada por muros e tudo mais, antes de você acessar a cidade, tu tinha que passar por um mezanino, tu tinha que passar por uma mesa, aonde ficavam 2 guardas e um publicano. Você pagar o imposto, depois entrar para a cidade. Aí já disse, os comerciantes de tudo que vendiam tinham que pagar imposto. Não somente isso, Roma também cobrava 2 tipos de impostos. O primeiro era pago pelas mulheres a partir dos 14 anos e dos homens a partir dos 12 anos de idade, que já começavam a pagar imposto naquela época. Apenas os idosos que não pagavam imposto dado ao governo. Fora isso, olhe para cá, fora isso, você tinha que pagar uma espécie de PTU, que já tinha naquela, uma espécie de PTU pelas terras que você tinha, pelo patrimônio que você tinha acumulado. Você devia pagar um imposto a Roma. Então Roma colocava publicano estrategicamente, Roma cobrava um imposto muito alto, e eles colocavam essas espécies de mezaninos, onde aqui é conhecido como coletoria, um lugar onde coleta os impostos. Lembra que eu falei que o cobrador ele tinha que ser convocado? Não era tipo, eu quero ser cobrador, lembra? Não é uma profissão desejosa hoje. Por exemplo, quando eu era criança, eu lembro muito bem que o meu sonho era ser astronauta. Eu nunca tinha nem viajado, imagina ir para a Lua, para o planeta, para Marte. Meu sonho era ser astronauta. Naquela época, o sonho de ninguém era ser cobrador de impostos. Sabe por quê? A partir do momento que você vira um cobrador de impostos, te exclui da igreja, tu perde amizade, tu é rejeitado.
E como você não tem nada, você não tem mais amigo, você não tem mais função, você não é mais convidado para a festa, você não está no grupo, você não está na panela, você não está na papota, o cobrador de impostos, já que ele não tinha nada a perder, ele começa a cobrar muito mais caro pelos impostos. Felipe, tu prega heresia. Então vamos na Bíblia, Lucas capítulo 3. Abre lá o capítulo 3 de São Lucas. O versículo é o 12 e o 13. Olha lá, versículo 12 e 13 de Lucas. Alguns publicanos, você lembra o que é publicano? Cobrador de? É bom pregar para a gente que ama a Bíblia. Versículo 12. Alguns cobradores de impostos também vieram para serem batizados pelo Batista, o João. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ao que João responde: não cobrem nada além do que foi estipulado. Porque ao invés de eles cobrarem o que Roma pedia, eles cobravam a mais. Irmão, eles já eram diabo. O que eles vão perder? Se Roma cobra 10, eu peço 30. E aí de vocês não pagar. Eu tenho 2 centuriões romanos para me defender. Se tu não paga, tu morre. Se tu não paga, tu apanha. Se tu não paga, tu é castigado. Roma cobra 10, o cobrador pede 30. Por isso que ele era odiado dentro da sociedade. Mas, por ser odiado, outras coisas já compensavam. Ele ganhava muito bem, tinha boas casas, bons terrenos, se vestia bem, bons carros, não pagava imposto. Ele tinha seus benefícios. Irmão, pensa no acesso que ele tinha. Você acha que ele vai se reportar para carpinteiro, irmão? Você acha que ele vai perder tempo com pescador? Ele negocia com um soldado romano. Ele vai até Herodes. Ele vai até César. Em algumas ocasiões, ele tem um acesso diferenciado. E ele é recheado de grandes coisas. Acha que ele já perdeu tudo. Perdeu família, perdeu. Mas ele é recheado de coisas. Aí no capítulo 5 do Lucas, Aleluia! no versículo 27 vai dizer: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. Ele estava sentado na coletoria e disse: siga-me. Disse, siga-me. Eu gosto disso. Sabe por quê? Jesus olhou Levi. Ele está na coletoria. Levi é o primeiro cobrador de impostos que a gente lê na Bíblia. Levi também é conhecido como Mateus, o do Evangelho que escreveu, sabe, na Bíblia. Ele é o cobrador de impostos. E quando Jesus chega na coletoria, Johnny, ele vai olhar e vai falar: Levi, segue-me. E aí, o versículo 28. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Aleluia! Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Não, mas deixou tudo, me preocupa. O que ele deixou? O bom salário que ele tinha, a isenção de impostos, as boas roupas, o bom carro, boa terra. Por quê? Porque chegou um no meio de tantos e não deu apenas o imposto, deu a palavra que ele precisava: siga-me. Tu não vê Jesus barganhando com ele função. Você não vê Jesus barganhando com ele função, cargo. Você não vê Jesus barganhando com ele: venha para cá pelo salário, venha ser meu discípulo que eu te dou função, venha para cá que eu te dou terreno, venha para cá que eu te dou carro. Você não vê, porque Levi, ele já tem tudo que ele quer, ele tem. Tem acesso a Herodes, tem acesso a César, tem segurança, tem boa casa, tem bom carro. Mas a palavra daquele Nazareno entrou direto no coração dele. E ele disse: eu posso até ter tudo, mas o que esse homem tem ainda não tenho. Levanta, deixa tudo, segue. No versículo 29, Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Levi, a partir do momento que conheceu Jesus, pastores, ele levanta e fala: agora é dia de festa. Festa por quê? Pedir demissão. Você vai trabalhar onde? Para o novo mestre. Está abrindo uma empresa chamada Calvário. O salário é salvação. E é lá que eu vou trabalhar. Ele reúne a galera, todo mundo no trabalho, e ele começa a dar uma festa. Irmão, imagina
um espaço. Aqui foi falado, o 29, leia aí para todo mundo ver que eu prego heresia. Pregador prega heresia, está na Bíblia. Se tu quer chamar de herege, está na Bíblia. Está um espaço cheio de cobradores de imposto, cheio de publicano. Lembra que eu falei que era uma das classes mais odiadas? Tem uma casa dos mais odiados da época. Jesus está no meio. Aleluia! Jesus está comendo. E aí alguém vai olhar, os fariseus e aqueles mestres da lei eram da mesma facção, queixaram seus discípulos Jesus. Vem cá, por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Aí Jesus, ouvindo, responde: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Percebe? Não preciso falar mais nada, né? Jesus é desses. Ele entra na casa dos odiados. Ele come na mesa dos abandonados. Ele senta com os aflitos. Ele chora com os que choram. Ele abraça os abandonados. Ele está no meio e diz: é para esse que eu vim. É para esse que eu estou aqui. É para esse que eu estou perto. É para esse que eu estou missão. É isso. Porém, esse povo, ele era extremamente odiado, a ponto de, no Talmud, está escrito que todos os ladrões, mentirosos, assassinos, prostitutas e publicanos estarão longe do seio de Abraão, longe de Deus. Irmão, é uma casa tão odiada, irmão, é incrível, é muito ódio por uma função só, é muito ódio por uma profissão apenas. Porém, tem alguém que é pior. Abra no capítulo 19 do Lucas. Capítulo 19. Eita, Jesus. Capítulo 19. Olha lá. A epígrafe, o título do meu capítulo, ele vai dizer: Zaqueu o publicano. Aqui, na verdade, esse subtítulo ele não está no original, ele não tem na Bíblia original, porque esse aqui foi colocado pela editora, esse aqui foi colocado pelo homem, porque esse aqui não era apenas publicano. Você quer ver? Olha lá, versículo 1, capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali, versículo 2, havia ali um homem rico chamado Zaqueu. O que diz na tua Bíblia, João? Ele é o quê? Ele é o quê? Ele não é só um publicano, né? Ele é o... Já não basta ser odiado. Tem que ser um odiado supremo. Já não basta ser reprimido. Tem que ser o chefe dos reprimidos. É o pior. É um nível amplo, nível acima de ódio aqui, irmão. É um nível acima de ira. Aí ele é o chefe dos publicanos. Aí como Jesus está passando e todo mundo já está falando desse Nazareno, desse Galileu que está vindo, está passando, está curando, está agindo, ele já está vindo já por causa de Bartimeu, está operando milagre, está fazendo. Aí Zaqueu, ele vai ouvir Jesus passar. Irmão, se o publicano já ganhava bem, imagina o chefe dos... Essa função por si só, entenda, o chefe dos publicanos não fica sentado na coletoria cobrando imposto, irmão. Isso já é coisa do passado. Aqui estamos falando de Jericó, uma cidade que tem, como eu posso dizer, um mercado muito amplo, tá? O principal produto que eles vendem aqui é bálsamo, onde você cobra um imposto muito caro. Por isso que a coletoria de Cafarnaum, que é próxima, é uma das maiores que tem em toda a história, justamente porque lá há muito produto, muito dinheiro rodando, e vamos até onde? Está lá. Zaqueu, por sua vez, não está na coletoria sentado pedindo imposto para pescador, imposto para gente do mercado, imposto para quem é marceneiro. Não. Ele está ali para ser o chefe daqueles que cobram imposto, entendeu? Ele está ali para ser o chefe dos publicanos. Ele já não se reporta aos publicanos, ele se reporta a Herodes. Ele já conversa com ele, é um nível a mais. Porém, quando ele ouve que Jesus vai passar, ele fala: hoje é dia de folga. Hoje não tem Herodes, mais importante.
Hoje não tem César mais importante. Hoje o meu mestre que está vindo é diferente. Levi pediu demissão quando ele chegou na coletoria. Agora eu não posso perder a oportunidade. Eu preciso ver em qual rua ele vai passar. Aí alguém vai olhar e vai dizer, naquela rua ali você pega e Jesus está passando ali. Aí quando ele chega na rua, ele olha para a porta da cidade. Quem vem? Uma multidão inteira atrás, abarrotada, se apertando, se passando. E quem está ali é Jesus. Quem está vindo no meio é Jesus. Ele fala, é esse mesmo que eu vivi no culto. É esse mesmo que eu queria ouvir. Qual que é o problema? O problema é que ele não pode ficar no meio da multidão. E não é porque ele é odiado. Porque mesmo sendo odiado, ninguém tinha coragem de fazer nada com o cobrador de imposto. Fizesse, Roma dava o fim, dava um jeito de matar. Ele era protegido por guardas, irmão. Então o que aconteceu? Ao versículo 3, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Percebe? Sendo de pequena estatura, não era porque o povo ia matar, era porque ele era muito baixo. Não era porque Roma ia apedrejar, é porque ele era muito nanico, muito baixo, muito pequeno. A multidão ia pisotear ele, irmão, se ele chegasse no meio. Aí ele vai olhar e vai ver uma árvore. E eu acho isso incrível. Há um comentarista que vai dizer, todas as vezes que queremos nos inclinar à palavra de Jesus, sempre haverá uma ferramenta que nos faça subir até a sua presença. Eu vou repetir, todas as vezes que estivermos interessados em ouvir Jesus, sentir Jesus, estar com Jesus, Deus sempre preparará caminhos, ferramentas, meios para que nós estejamos em sua presença. Aí ele vai olhar a árvore e vai subir. Ele vai olhar a árvore e ele vai. Ele subiu na árvore porque ele era pequeno. Ele subiu porque ele era pequeno, porque tudo que ele queria era ver. Eu vou repetir. Olha o versículo 3. Ele queria ver quem era. Ele queria ver quem era. Repita comigo. Ele queria ver. Foca nisso. Aí eu preguei. Não é? Ele queria. Ó, 4. Assim, correu diante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ele. Tá. No 4 vai dizer que ele queria ver Jesus. No versículo 5 vai dizer que ele subiu na figueira para vê-lo. Vê-lo quem? Vê? Tá. Você percebeu que a Bíblia falou no 4 e no 5 o mesmo motivo? Você viu? O mesmo motivo? Vocês viram? O mesmo motivo? No 4 ele queria ver Jesus. No 5 subiu para ver. Você percebe? Na Bíblia, todas as vezes que você vai ver uma coisa repetida, principalmente um versículo para o outro, significa atenção. A Bíblia quer que você preste atenção naquilo. O escritor quer que você entenda. Pastor Leandro, o que ele quer? Ele quer ver Jesus. Isso é prioridade. Ele quer ver. Subiu para ver. Ele queria ver. Subiu para ver. A Bíblia é enfática nisso. Ele quer? Tá bom. Aí no 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Tá. No versículo 3, ele vai dizer que queria ver Jesus. No 4, vai dizer que queria ver. A Bíblia é enfática dizendo: Zaqueu não vem para o culto sem razão. Zaqueu veio para o culto para ver Jesus. Zaqueu saiu de casa para ver Jesus. Zaqueu colocou sua melhor roupa. A Bíblia é enfática em falar: Zaqueu só queria ver Jesus. Mas quando ele chegou no culto, Jesus viu. Olha, Jesus viu. Como assim? Zaqueu até queria ver, mas quem viu primeiro foi Jesus. Zaqueu queria até estar na presença, mas o maior interessado era o Nazareno. Ele já viu Zaqueu de longe e disse: ei, eu sabia que tu ia estar nessa congregação. Eu sabia que tu ia subir nessa figueira. Eu sabia a intenção de você ter vindo para o culto. Eu sabia o porquê tu ia estar com a mão levantada. Eu sabia o porquê tu ia chorar nessa noite. Porque tudo que você queria era a minha presença. Deixa eu te contar um segredo. Eu já tinha te visto desde antes. Já te vi na porta da igreja. Estava com você no carro. Já estava na hora de sair de casa. Quando estava se arrumando para estar aqui, era eu que tinha te visto.
Zaqueu, desça depressa, pois quero ficar em sua casa hoje. Irmão, isso aqui é uma versão romantizada. Não critico as traduções, elas são muito boas. Mas no original o sentido desse texto é: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu tenho que estar em tua casa. Eu tenho que pousar em sua casa. Aqui não é o verbo quer, de querer. Quer saber por quê? Porque se eu pudesse, eu queria outra coisa. Se eu pudesse querer um terno mais caro, se eu pudesse querer um sapato de marca. Mas querer não é? Você entende? Querer não é? É simples. Não é que Jesus queria. Não tem nada para fazer, eu vou pousar na casa de Zaqueu. Não tem para onde ir hoje, Zaqueu. Tem já. Não. No original tá: eu tenho que pousar na tua casa. Eu tenho que te visitar. Glória a Deus. Sabe por quê? Dentro dessa casa, feche seus olhos. Deus maravilhoso. Eu sou graça de Deus. O verbo do céu para o coração de alguém é: hoje é teu. Jesus tem que posar na tua casa hoje. Ele vem aqui para falar: eu tenho que te abraçar nesse culto. Eu tenho que estar com você hoje. Alguém pergunta: mas por que você tem? Porque se eu não estiver na tua casa hoje, amanhã tu volta a trabalhar no mesmo ambiente que tu está trabalhando e fazendo coisa errada. Se eu não te visitar hoje, amanhã tu vai viver a mesma miséria, a mesma crise que você chegou aqui vivendo. Se eu não for para a tua casa hoje, tu continua chorando e implorando para eu te levar. Se eu não for para a tua casa hoje, a tua família não se resolve. Se eu não entrar na tua casa hoje, continua tudo uma guerra. Se eu não entrar com providência com você hoje, tu desanima e desvia. Jesus está dizendo: tu veio para o culto para isso. Sou eu, Deus, que estou entrando. Tu veio para a congregação para isso. Sou eu, Deus, que estou entrando. Tu veio para cá para isso. Sou eu, Deus, que estou entrando. Era isso que tu queria ouvir. Me convém pousar em tua casa. Me convém entrar na tua casa. Me convém entrar na tua família. Me convém entrar no teu deserto. Me convém entrar nas suas lágrimas. Me convém entrar na tua prova. Oh. Se Jesus não fizer, tu volta a ser um publicano. Se Jesus não fizer, tu volta a ser carnal. Se Jesus não fizer, tu volta pro natural e continua tudo do mesmo jeito, não é? Por isso que hoje à noite te encontro. É Jesus te olhando na sua dificuldade, dizendo: hoje eu estou indo lá. Hoje eu estou entrando lá, pode ficar tranquilo. Ele tem que posar. Aí o povo se espanta, porque ele está se hospedando na casa de pecador. Eu encerro no 8. Olha o 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Jesus, qual a palavra? Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes ainda. Se de alguém eu extorquir, eu devolverei 4 vezes ainda. Tu sabe o que eu entendo? É que o perfil de Zaqueu para se apresentar para o Senhor é outro nível, tá? Aqui você não está falando de pescador que não tem o que comer. Você não está falando de lavrador que trabalha todo dia. Lembra do Pai Nosso, pão de cada dia? Porque se o trabalhador não trabalhasse todos os dias, ele não tinha o pão para comer naquele dia. Por isso que Jesus vai falar: o pão nosso de cada dia dá hoje. O de hoje, dá o de hoje. O de hoje deixa a gente com saúde para trabalhar, para ganhar o de hoje. Se o trabalhador não trabalhasse, ele não tinha o dinheiro para comprar o seu pão, a sua roupa, se sustentar, o seu denário. Aqui Jesus não está falando com qualquer um, está falando com Zaqueu, irmão. Zaqueu é estudado, Zaqueu tem diploma, Zaqueu se veste bem, ele é chefe do chefe do chefe, ele é um grau acima, ele ganha bem, ele tem status,
ele tem fama, mas uma coisa ele não tinha ainda: Jesus dentro da casa dele. E quando ele se encontra com Jesus, ele fala: Pai, tudo que eu tenho eu estou nos meus pobres. E se alguém eu extorquir, eu devolvo 4 vezes mais. Alguém pergunta: por que ele fez isso? Eu te conto. É porque ele descobriu algo que vale muito mais do que ele tinha. Ele encontrou algo que tinha muito mais valor do que os terrenos que ele tinha. Ele encontrou algo que valia muito mais do que o carro que ele tinha. Ele encontrou algo que valia muito mais do que as roupas que ele usava, do que os amigos e as casas que ele frequentava. Ele encontrou algo muito mais precioso. O nome dele é Jesus. Ele falou: Pai, na tua presença não tem ouro que resista, Jesus. Na tua presença, Pai, eu sou miserável pecador, Jesus. Na sua presença eu te entrego tudo. Ó, se eu tenho alguma coisa, estou devolvendo. Se alguma coisa vem errada, eu devolvo 4 vezes mais. Porque o que eu mais necessitava eu recebi hoje. É o Senhor na minha casa. Eu até entendo, Jesus ele pode dar carro, mas ele vai muito além do que uma concessionária. Jesus ele pode até dar casa, mas ele não é imobiliária. Eu entendo, Jesus ele é a nossa providência. E se for preciso ele coloca dinheiro na conta, mas ele é muito mais do que bancário. Jesus ele pode até curar, mas ele é muito mais do que um enfermeiro, do que um cirurgião. O que a gente precisa entender é que a gente não precisa de mais diploma, de mais dinheiro, de mais roupa, de mais status, porque se Jesus tiver na casa, se Jesus estiver dentro da casa, irmão, eu te garanto, ele é maior do que o pão, ele é maior do que o vinho, ele é maior do que a escola, ele é maior do que a casa, ele é maior do que o carro, ele é maior do que a cura, ele é maior do que a porta, ele é maior do que o banner, ele é maior do que os amigos. Jesus, Jesus, eu prego só pra gente que entende o valor dessa presença. É Jesus, ele te viu antes de você chegar, ele estava aqui curando a sua dor, ele te sustentou até aqui. Eu só prego sobre ele. Se coloque de pé. Por um minuto feche seus olhos. Meninas, eu sei. Tua campanha não é sobre a porta. Tua campanha não é sobre o carro. Milagre que dinheiro compra não é milagre, é organização. Agora tu quer ver o que é milagre mesmo? É Jesus visitar alguém sem amigo. É Jesus entrar na casa de um abandonado. É Jesus sentar na mesa de um miserável que não tinha valor algum para a sociedade. É o que ele está fazendo nessa noite. Ele está sentando na mesa do teu coração e dizendo assim: eu só vim para o culto para cear com você. Eu só vim para o culto para esse abraço. Eu só vim para o culto para te curar. Eu só vim para o culto para te visitar. Porque se eu não te visito hoje, tu vai continuar valorizando tantas coisas e não a minha presença. Se eu não te visito hoje, tu vai valorizar muito mais a porta do que eu. Se eu não te visito hoje, tu vai adorar muito mais a bênção do que o abençoador. Eu só estou te mostrando que aquilo que realmente vale na sua vida sou eu na sua casa. É Jesus dizendo: sou eu a tua cura, sou eu o teu pão, sou eu o teu milagre, sou eu o teu sustento, sou eu o teu abraço, sou eu o seu renovo, sou eu o seu conforto, sou eu o teu amigo, sou eu aquele que te sustenta. Tua casa só está de pé por minha vida, você só está aqui pela minha presença. Tu ainda louva porque eu te abracei.
alguém, se não fosse eu te visitar, se não fosse eu te curar, se não fosse eu te trazer, eu até te entendo, mas eu vim adorar alguém que é maior do que o milagre. Aquele que nunca me deixou. É o Senhor Deus dentro dessa casa. Seu amor perfeito sempre esteve. Eu convido você a fazer algo diferente aqui no Zen. Eu convido você a abraçar alguém dentro dessa casa. E seu passar. Eu convido você a abraçar alguém dentro dessa casa. Felipe, quem? Jesus vai te direcionar alguém para você abraçar. É baixo, mas Jesus vai te direcionar alguém a você abraçar. Teu abraço hoje é resposta. Teu abraço hoje é conforto, é milagre na vida de alguém. É a presença dele que faz. O mar para minha candorese. Pode adorar, ele está na casa. Pode cantar, ele está na casa. Pode louvar, ele está na casa. Pode se entregar, ele já está na casa. Pode se render, ele já está na casa. Leva a sua adoração. Quem ora não sou eu, é você. Quem ora não sou eu, é você. Eu convido você. Faça uma oração por ele ou por ela aqui hoje. Seu amor perfeito sempre esteve repousados em mim. Se Jesus te moveu a abraçar alguém, não fica no banco não, irmão. Seja sensível ao Espírito Santo. Seja sensível ao Espírito Santo. Seja sensível ao Espírito Santo. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu. Sim, é o abraço. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você me enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você me enxugará.